Bem-vindo então a mais um vídeo de Termofísica 2, e o que nós vamos fazer hoje é mais uma aplicação do ensemble canônico para sistemas clássicos. O de hoje vai ser bastante importante, a distribuição de velocidade de Maxwell, o senhor simpático que está ali na foto, na caricatura do Thiago Manzotti. O que nós vamos ver hoje, como eu tentei colocar nessa apresentação, tem bastante aplicação para as coisas simples da vida diária, mas que de repente a gente nunca prestou atenção. O objetivo, então, da distribuição de velocidade de Maxwell é: a gente encontrou, através de equipartição, uma relação para sistemas clássicos entre a velocidade média das partículas e a temperatura. A gente tem o valor da velocidade média, mas o que a gente quer obter agora é a distribuição de velocidades, ou seja, quantas partículas tem uma dada velocidade. Eu vou começar descrevendo para vocês como é que a gente faz para medir essa distribuição de velocidade. O aparato experimental é um recipiente onde é feito vácuo. Aqui tem um forno que é para aquecer o material a temperatura alta, transformar em gás, e as partículas são emitidas através de um orifício nesse forno. Ele passa por esse aparato que é simplesmente um colimador, quer dizer, as partículas saem do forno praticamente em todas as direções. Ao passar nesse buraquinho mínimo, você seleciona uma dada direção de velocidade. Ela passa, então, por esse aparato que está girando, tá? Através de um motorzinho, que contém dois discos. Um tem uma fenda, onde ele seleciona algumas partículas que passam ali, e aqui tem esse outro que é o detetor de partículas. O que vai acontecer? Quando a partícula passa por essa fenda, ela precisa de um certo tempo para chegar até o segundo aparato. Até aí, tranquilo. A questão é que as primeiras partículas, as mais rápidas, vão chegar aqui primeiro. Tá? Então, elas chegam aqui nesse ponto. As mais lentas vão chegar depois que o disco girou. Então, elas vão ser armazenadas aqui atrás. Já que esse foi a primeira chegou aqui, o disco girou, imagina que tenha vindo para cá. Se agora chega uma mais lenta, essas vêm e batem aqui atrás. Tá? E aí o que se faz, o que se obtém o disco fica dessa forma, onde a gente pegou as partículas mais rápidas, essas foram as mais lentas, e as que têm velocidade média estão mais ou menos aqui. É possível, se as partículas grudam nesse detetor, você medir, por exemplo, a espessura do filme que foi criado nesse disco. E pela espessura do filme, você deduz o número de partículas com essa dada velocidade. Tá? Então, é um aparato bastante engenhoso para determinar a velocidade e a distribuição de velocidade das partículas. Se você quiser ser mais preciso, você pode colocar mais discos, né, a distâncias apropriadas, e controlar também a velocidade do motor que está girando para selecionar só uma dada faixa de velocidade. Eu botei esse experimento que eu achei interessante porque ele pega a distribuição de velocidade que a gente quer medir, tá? Para um giro do motor. O forno é apenas para aumentar a temperatura e as partículas saírem com uma dada velocidade. Para obter essa distribuição de velocidade, então vamos para o nosso tratamento clássico. A probabilidade de você encontrar uma partícula, né, numa caixa, por exemplo, numa posição R, com um dado momento P ou velocidade V, né, essa probabilidade, a gente já falou, precisa de um elemento de volume, porque a probabilidade é a integral dessa densidade. Mas isso é proporcional ao peso de Boltzmann, a E elevado a menos P2 sobre 2m. Então, está vendo aqui, eu estou tratando de um gás ideal numa caixa, onde existe uma constante de proporcionalidade que eu vou tentar extrair agora. Para tirar essa constante de proporcionalidade, então eu integro a densidade e probabilidade para todos os valores das posições, que vai dar o volume, e a integral em D3P fica essa daqui, uma integral também gaussiana. Né? Se a gente lembrar que P2 é Px2 mais Py2 mais Pz2, e de novo agradecendo pelo ensemble canônico ser uma exponencial, você pode fatorar isso em 3 exponenciais, o D3P é dpx, dpy, dpz, então você tem 3 integrais iguais, em que muda apenas a variável px, dpx, py, dpy, pz, dpz. Ou seja, uma integral dessa é igual às outras duas, por simetria,
Então, essa integral total em D3P vai ser o cubo de uma delas. Agora está fácil porque essa daqui é uma gaussiana e essa variável aqui é escalar, não é um vetor como está aqui. A gente já fez a solução da integral gaussiana no vídeo passado. Então, essa integral, agora ao cubo, dá 2π sobre beta-m, que seria a dispersão aqui dessa gaussiana. O V veio da integral em D3P. Ora, se eu integrar em todas as posições e todos os momentos, eu tenho que dar 1, porque afinal isso aqui é a probabilidade de eu encontrar uma partícula na caixa. Então eu posso tirar quem é V, é C daqui. C é 1 sobre V e sobre esse fator aqui elevado a 3/2. Então agora com o valor de C, eu posso substituir aqui, vocês podem ver, dá 1 sobre V e o inverso da fração elevado a 3/2. E aqui eu tenho a expressão para densidade e probabilidade de uma partícula numa posição R e um dado momento vetor P. Tá? Não é isso que eu quero ainda. O que eu quero é o valor de P, o módulo de P. Então vamos continuar na nossa empreitada. Mas essa expressão aqui já é interessante para o vetor. Nota que expressão é essa, isso aqui tudo, dada a temperatura, isso é uma constante, isso aqui é uma gaussiana. Então a distribuição de velocidade vai ser uma gaussiana centrada em P igual a 0 ou V igual a 0. Tá? Então é essa curva aqui. Aqui em azul mais escuro está a 300 Kelvin. Se a temperatura é diminuída, o que você tem é que a largura diminui, né? Então fica mais concentrado, por isso que o pico sobe. E à medida que eu vou aumentando a temperatura, essa curva vai ficando mais larga e aumenta a probabilidade de eu encontrar partículas com velocidade muito altas. Você observa que para 300 Kelvin, o centro é em 0, mas a gente tem partículas de 1000 metros por segundo, mas até 3000. Se você quiser saber qual é o número de partículas que tem numa dada faixa de velocidades, o que a gente precisa fazer é calcular a área sobre a curva, né, que vai dar a fração, já que isso aqui é uma gaussiana e está lá normalizado, isso aqui dá a fração de partículas que estão nessa faixa de velocidade. Tá? Então é uma gaussiana, o importante é uma gaussiana, à medida que a temperatura diminui, a gaussiana vai ficando mais localizada em torno de V igual a 0, e com temperaturas mais altas fica mais fácil achar partículas com velocidades maiores. Até então o resultado parece bastante razoável. Se eu quiser olhar agora cada uma das componentes das velocidades, V de x, V de y e V de z, como é que eu faço isso? Então essa probabilidade de eu encontrar uma partícula com uma dada componente V de x, eu escolhi x aqui por simetria, mas eu podia ter escolhido qualquer uma das 3 coordenadas. Esse resultado vale para Vy e Vz. Tá? Porque por enquanto é gás ideal, não tem nenhuma direção preferencial escolhida. Tá? Esse valor de probabilidade, então, é a integral daquele valor que eu escolhi para as 3 velocidades. Só que agora eu só quero dvx. Se eu fizer a integral em dvy, dvz, dá 2 gaussianas, como a gente coloca aqui o 2π sobre beta-m. Tá? Aqui não está elevado a meio, porque é meio desse mais meio desse. Então eu obtenho que essa é a expressão da distribuição de velocidades, de componente x da velocidade. Também é uma gaussiana. Tá? Então, de novo, as componentes das velocidades são gaussianas centradas em 0, que seria o mais provável de cada componente. Para calcular o valor médio da velocidade daquela componente, né, basta eu calcular esse V de x, P de x, que é a minha densidade e probabilidade, multiplicado por V de x. Assim que a gente calcula o valor médio, já sabendo que essa integral aqui deve dar 1, porque isso aqui vai estar normalizado. Se fizer essa integral, ora, isso aqui é uma gaussiana, uma função par, e isso aqui é uma função ímpar. A integral é feita em todos os valores de velocidade. Esse intervalo é simétrico, porque a componente pode ser tanto positiva quanto negativa, então o valor médio da velocidade é 0, como a gente podia esperar. Já o valor médio quadrático é só fazer essa integral aqui vezes Vx quadrado. No vídeo passado, eu mostrei como se calcula essa integral. É a derivada em relação a alfa da integral gaussiana.
Mas se a gente lembrar que um meio, né, de mvx² é um meio de kt, por equipartição, você não precisa nem resolver a integral. Se resolver, você fica convencido que esse valor de Vx médio quadrado é realmente kt sobre m. O importante aqui é que essa distribuição das componentes de velocidade, Vx, Vy e Vz, são iguais. Então, a probabilidade de encontrar uma partícula com um dado Vx é igual de encontrar a partícula com um outro Vy ou Vz. Tá? E aí o produto das três vai ser o de eu achar com uma dada componente V de x, V de y, V de z, ou o valor V. Agora sim eu estou em condições de calcular aquilo que me interessa, que é a distribuição do módulo de velocidade. A gente viu que a distribuição de probabilidades de ter um dado vetor V, ou vetor P, como tem escrito até esse slide, né? Era o F de V, a densidade de probabilidade F de V de 3V, só que essa probabilidade não depende do vetor V, mas depende do módulo dele, porque é P2 sobre 2m. Né? Portanto, depende da velocidade, o meio de mv2. Então, a probabilidade de eu encontrar uma dada partícula com velocidade v é a mesma de encontrar uma partícula com o vetor v cujo módulo é v. Eu tenho que fazer agora para poder encontrar a relação entre essas duas, é transformar esse d3v, que é vetorial, nesse dv, que é escalar. A gente faz isso lembrando de que Vx, Vy e Vz estão no espaço tridimensional, então isso seria uma esfera, e esse elemento de volume d3v é exatamente o volume dessa casca infinitesimal, que é a área da esfera interior, que vai ser 4π V2 vezes a espessura, que é dv. Tá? Então, assim eu transformo meu d3v num dv, 4πv2 f de v dv. Essa expressão eu pego, então, da anterior, e o interessante agora é que a probabilidade de eu encontrar alguém com módulo v não é mais uma gaussiana. Tem até uma gaussiana aqui, só que ela está multiplicada por v2. Tá? Então, vamos ver. Se v é muito grande, esse termo aqui vai exponencialmente a zero. Esse cresce e esse vai exponencialmente a zero. Então, esse aqui domina para velocidades grandes. Para velocidades pequenas, esse aqui tende a 1, então quem domina é esse cara aqui. Tá? Então, a gente vai ter uma função que cresce com V2, mas depois decai com E elevado a menos mv2. Tá? Então, esse é o interessante do módulo de velocidade. Não é nem mais uma função simétrica. Aqui está em detalhes como é essa curva. Então, ela sai para baixas velocidades, se comporta com 4π V2, como está na expressão. Ela cresce até o máximo, atinge o valor mais provável e depois decai exponencialmente. Tá? Eu vou entrar em detalhes de por que isso aqui acontece. Mas o interessante é que aqui tem um valor médio, um valor mais provável. O valor médio vai estar aqui, porque o valor médio é aquele que divide as duas áreas iguais. E esse aqui é o nosso valor mais provável da distribuição. Tá? Observa as duas partidas aqui em zero e que aqui vai a zero também. Mas para essa curva aqui, que foi feita com t igual a 300 Kelvin, você vê a velocidade mais provável é 1.000 metros por segundo, ou em torno de 1.000, 1.100. Mas é possível encontrar partículas com velocidade até 3 vezes isso. Se aqui for 1.500, 2 vezes isso. Uma velocidade 2 vezes maior do que a outra significaria partículas que estariam em equilíbrio em uma temperatura 4 vezes maior, porque a velocidade vai com a raiz quadrada da temperatura. Então, embora aqui seja o valor mais provável em 300 Kelvin, você encontra partículas que estariam se comportando como se estivesse a temperatura muito maior. Observa que temperatura é uma quantidade macroscópica, depende do sistema. Então, você tem que imaginar que são partículas tão velozes quanto aquelas que você encontraria numa situação de temperatura muito maior. Tá? É bastante interessante esse efeito de poder encontrar partículas que têm velocidades bem maiores do que a gente podia esperar naquela temperatura. Vou discutir alguns desses efeitos. Tá? Então, aqui tem essas curvas, essas distribuições de Maxwell.
né? Algumas vezes chamada de maxwelliana, mas tem a distribuição de Maxwell para 300, aqui para 200, aqui para 500, aqui é 1000 e aqui 2000. Ou seja, à medida que a gente aumenta a temperatura, fica cada vez mais provável encontrar partículas mais rápidas, o valor mais provável aumenta com a temperatura e também a sua largura, a largura da distribuição. Tá? A 200 Kelvin, a temperatura mais baixa, essa função é mais localizada. Mas observa que a gente vai encontrando partículas cada vez com velocidades maiores. Aqui, por exemplo, aqui a 300 Kelvin, você encontra com... Não é tão raro, porque isso aqui é 7, isso aqui é menor do que 1. Uma fração delas tem a temperatura que seria mais provável se estivesse a 2000 Kelvin. Então, a gente encontra partículas com velocidade bem altas. Mais uma vez, vou estressar esse fato. Por que isso é importante? Por exemplo, isso aí explica por que a gente tem atmosferas em altitudes tão elevadas. Você tem aqui um gás, né? A gente já fez esse problema do ponto de vista de termodinâmica, mas de física estatística aqui tem um gás, está em equilíbrio a uma dada temperatura, mas como é possível você encontrar uma fração razoável de partículas com velocidades maiores do que aquela que a energia potencial gravitacional teria aqui? Várias delas escapam, né, ou são capazes de atingir alturas maiores, e com isso, mas essa probabilidade vai caindo. Então é por isso que a pressão cai com a altura, só que agora uma explicação do ponto de vista de física estatística. A razão ou a relação de quantas partículas a gente encontra aqui é dada exatamente por essa distribuição de velocidade que a gente acabou de calcular. Para quem é roqueiro, né, inspirado pelo Deep Purple, esse efeito que a gente vê de fumaça na água, mesmo de manhã, também é o mesmo efeito. Você tem as moléculas da água a uma dada temperatura, que pode ser baixa. Aqui é uma cena de outono, né? As árvores vermelhinhas, então a temperatura aqui vai estar baixa, mas você encontra uma névoa que podem ser partículas que evaporaram, ou seja, saíram, partiram por uma configuração mais próxima da de gás, com separações típicas da de gás, mas a temperatura da água é baixa, embora essas tenham velocidades compatíveis com velocidades maiores do que a evolução da água. Isso é que causa a formação do Smoke on the Water, né, do Deep Purple. Outro efeito que é interessante também é essa sensação que a gente tem quando está com a camisa molhada ou suado ou sai da piscina, né, que o corpo está molhado, você sente mais frio. Isso acontece porque aqui tem uma quantidade de água, né, que as moléculas estão à temperatura da água, que é 20 e poucos graus, por exemplo. A 20 e poucos graus, o que acontece? Algumas partículas podem evaporar. Quais são as partículas que evaporam? São as mais rápidas. Então, a velocidade média do que sobra aqui vai sempre caindo, porque as mais rápidas escapam. Se a velocidade média cai, a temperatura dessa gotinha cai e teu corpo então começa, então a temperatura mais alta, cede calor de novo para tentar botar essa gotinha aqui em equilíbrio. Essa sensação de você ceder calor para o ar, da evaporação ou do efeito do ventilador ou do suor, é causada, é explicado pela distribuição de velocidade de Maxwell, porque partículas que seriam mais rápidas e que elevariam a temperatura da água, na verdade evaporam e agora o seu corpo é capaz, responsável por ela perdendo essas velocidades mais altas, ela resfria e teu corpo cede calor para eles, então causando essa sensação de resfriamento. Tudo isso graças a Maxwell. Mas aqui nessa distribuição de Maxwell ainda tem um aparente paradoxo. Essa é a distribuição para o módulo de velocidades, e embora seja claro matematicamente que ela tem uma queda exponencial e uma subida quadrática, parabólica, o 4πv2, se a gente lembrar que as distribuições de cada uma das componentes aqui, Vx, Vy e Vz, eram gaussianas centradas em zero. Então, os valores mais prováveis da componente eram zero, e, na verdade, a probabilidade de encontrar uma partícula parada com as três iguais a zero é praticamente nula. É bastante pequena aqui. Então, isso parece ser um paradoxo. Como compatibilizar esses gráficos aqui com esse resultado daqui?
Eu botei aparente paradoxo porque isso é só aparente, a gente tem que dar uma explicação para isso. E a razão aparece exatamente pelo fato do termo que domina ali, como a gente viu em velocidade mais baixa, é o termo 4πv2. Tá? O que significa que esse volume aqui, dessa esfera, que diz quantos estados ou quantos valores Vx, Vy e Vz eu posso ter ainda dentro dessa faixa, esse volume aqui aumenta e aumenta com v quadrado. Quer dizer, quanto maior a velocidade, mais valores eu posso ter de Vx, Vy e Vz. Imagina o seguinte, para aqueles valores muito pequenininhos, você vai ter que ter Vx, Vy e Vz muito pequenininho, os três ao mesmo tempo, para encontrar um módulo de velocidade v. Já por outro lado, se a velocidade é maior, né, observa que você pode ter toda a velocidade, o módulo v, né, a velocidade ser na direção x, com contribuições pequenas da y e da z, ou mais na z do que na x e na y, e todas as combinações possíveis. Então eu vou ter muito mais estados de velocidades maiores do que os estados de velocidades menores. E quanto maior a velocidade, maior o número de estados. Então eu poderia esperar que mais partículas tenham maiores velocidades. Isso é que explica, isso é que diz o termo 4v2, o da parábola. Por outro lado, quanto maior a energia, menor é o peso de Boltzmann, que cai com E elevado a menos beta E. Ou seja, tem a competição. Num eu aumento o número de estados e, pelo outro lado, eu diminuo a probabilidade de cada estado estar ocupado, cada macroestado estar ocupado. Ok? Então, isso é que é a justificativa, não há paradoxo, isso é a justificativa da gente encontrar tão poucas partículas praticamente paradas num gás tridimensional, porque a probabilidade, os números de estados com as três velocidades muito pequenininhas é muito menor do que o número de estados das três componentes, né, para uma velocidade maior. A gente pode mostrar outros resultados aqui também. Por exemplo, a velocidade média, agora, não a componente, mas a velocidade média, vai ser a integral do f de v dv, do f de v, que é a probabilidade de encontrar, ou a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula com velocidade v, vezes v. O f de v eu já calculei no slide anterior, agora eu tenho que fazer essa integral aqui. Aqui tem um v. Como o f de v é a gaussiana vezes v2, aqui dá uma integral em v3. Então, para resolver essa integral, observa que agora, sendo módulo, esse valor vai só de 0 a infinito. Então, eu substituo o f de v dv pelos valores que eu obtive no slide anterior e tenho que fazer essa integral aqui, e elevado a menos mv2, 2kt ao cubo. Como o intervalo agora não é mais simétrico, isso aqui não vai dar zero. Né? Então, eu tenho que resolver isso aqui por partes. Eu não vou resolver essa integral, vou botar aqui o resultado. Esse resultado dá para a velocidade da raiz de 8 sobre π, que é um número menor do que 3. 2 é alguma coisa. 8 sobre π, kt sobre m. Tá? Então, essa é a velocidade média das partículas. É aquela que, naquele gráfico da distribuição de Maxwell, dividiria as duas áreas, a área sobre a curva, em duas fatias iguais. Se eu calcular agora a média da velocidade ao quadrado, é a mesma integral, só que com V2. Então, aqui aparece V à quarta. Então, eu tenho que resolver essa integral. Essa aqui é menos problemática, porque V à quarta eu sei fazer pelo método da derivada, que a gente já comentou antes, e isso aqui é metade, porque o intervalo é simétrico. Mas a gente pode fazer mais rápido isso, se lembrar pelo princípio de equipartição, que agora eu estou em 3 dimensões, 1 meio de mv2, né, da velocidade agora, o módulo total, vai ser 3 meios de kt, meio de kt para cada componente. Então, a gente tira a velocidade quadrática média, que é o que tem dimensão de velocidade, é a raiz quadrada disso, que é 3kt sobre m. Então, você observa que 3 aqui é 8 sobre π, que é menor do que 3. A velocidade quadrática média é um pouco maior do que a velocidade média. O outro valor que a gente pode procurar é qual seria a velocidade mais provável, como é que ela se relaciona ou se compara com essas duas que nós acabamos de calcular. Para fazer isso, basta eu pegar esse dv,
o F de V e calcular o DF de V em relação a V no ponto mais provável. Isso vai ter que dar 0, que é o máximo. Fazendo essa continha, vai estar para vocês aí na lista, esse valor mais provável é 2kT sobre M. O valor mais provável, como a gente já tinha visto na curva, ele é mais baixo do que o valor médio, né? Por causa daquela subida mais lenta do F2. Então ele vale 2. Então esse vale 3, esse vale 2 e esse aqui vale 2 e alguma coisa. Então o valor mais provável é o menor das 3 quantidades que a gente escolheu aqui para caracterizar o sistema em termos da sua velocidade média, ou da sua velocidade quadrática, ou da sua velocidade mais provável. Então isso significa, aqui é a velocidade mais provável, em torno de 1100, o valor médio estaria por aqui, em que essa área aqui deve ser igual a essa área aqui que se estende mais para frente, né? E o valor médio quadrático um pouquinho maior do que isso. Então a gente acabou de ver aqui, tirando algumas quantidades interessantes a partir da distribuição de velocidade de Maxwell, a gente viu ainda que essa distribuição de velocidade de Maxwell é capaz de explicar alguns fenômenos corriqueiros, como o smoke on water do Deep Purple, ou dos lagos no amanhecer. O ventilador funciona com a corrente aumentando a taxa de evaporação da água, em que a evaporação é a perda da água, de moléculas de água, para o ar, porque elas têm uma velocidade maior do que a velocidade de ligação. Tá? Então, por evaporação a gota d'água resfria, seu corpo cede calor, e essa dá a sensação de ser mais frio. É interessante notar, se você já viu esses ventiladores borrifadores de água, então o borrifador de água tem exatamente o efeito de ventilar. Enquanto você ventila e retira a água, ele vai adicionando água para que essa temperatura seja o tempo todo baixada. Então pode ser mais eficiente. Então a gente vê que a distribuição de velocidade de Maxwell é um resultado interessante, bastante importante, que vem da física clássica, vem do ensemble, a gente tira daqui do ensemble canônico e explica desde distribuição de moléculas de um gás na atmosfera até o funcionamento de ventiladores. Então aqui a gente termina as aplicações do ensemble canônico para sistemas clássicos, e no próximo vídeo eu vou trazer algo bem diferente disso que a gente tem feito até agora, mas ainda em aplicação de entropia e sistemas termodinâmicos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!